E o nosso convidado de hoje por telefone, né, porque chega amanhã aqui em Campo Grande, é o candidato do PSOL à presidência da República, Guilherme Castro Boulos, reconhecido aí como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Sua candidatura foi lançada oficialmente em São Paulo no sábado. Na juventude e nos anos de formação, enganjou-se aí no movimento estudantil. Ele tem 36 anos, formado em filosofia, mestre em psiquiatria e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Filho de médicos e tem origem aí na classe média alta. Em março de 2018, ele ingressou no Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, como pré-candidato à presidência da República. Ele defende a cobrança de IPVA sobre os jatinhos e iates. Essa seria aí uma maneira, candidato Boulos, de começar a discutir a desigualdade tributária no nosso país. Um bom dia, um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital de Campo Grande. Deixa eu lhe dizer, Marcos, essa é uma maneira, esse caso é simbólico, é importante que os nossos ouvintes saibam disso. Quem tem carro paga IPVA. Agora, quem tem um helicóptero, jatinho, não paga R$1 de imposto no Brasil. Isso é simbólico da injustiça tributária que nós temos. Quem sustenta o Estado brasileiro é trabalhador e classe média. Os ricos, os super ricos, pagam pouco ou nada para sustentar um Estado que possa fazer investimento público. Nós podemos dizer que o Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos mais pobres e da classe média para dar para os super ricos. Então, nós vamos fazer uma reforma tributária profunda, que não apenas cobre imposto de jatinho e iate, isso é simbólico, mas que taxe grandes fortunas, taxe grandes heranças, taxe lucros e dividendos, ou seja, os banqueiros, os grandes empresários, que são os que mais têm, são os que menos pagam. Eles precisam começar a pagar a sua parte para que possa, sim, ter dinheiro para saúde, educação, moradia e geração de emprego a partir de investimento público no Brasil. Boulos, aqui é o Benhur, tudo bem? Prazer falar tudo com bom, você. Eu estava lendo tua entrevista, vi uma parte no Roda Viva, depois li também alguns comentários, você falando a respeito da tributação também dos dividendos, e você fazendo inclusive uma estimativa de arrecadação. Então eu quero te perguntar sobre isso, porque também é uma falha do nosso sistema que permite que as pessoas não paguem tributação sobre os dividendos, mas também quero te perguntar o seguinte, por que a esquerda avançou tão pouco na questão tributária no Brasil? Em vários tópicos houve um avanço na questão social, mas por que a questão tributária em particular, mesmo os governos de centro-esquerda, não foram capazes de enfrentar, Boulos? Olha, Benhur, acho que sua consideração é muito correta e pertinente. Primeiro, em relação à tributação de lucros e dividendos. Só para que o nosso ouvinte entenda o que é isso. Hoje, quando uma empresa vai distribuir os seus lucros para os acionistas, essa distribuição não tem nenhuma taxação. Então isso gera um absurdo, como o caso do Joesley Batista. O Joesley Batista recebeu da JBS, da Friboi, em 2016, 103 milhões de reais e pagou de imposto 340 mil, ou seja, 0,3%. Enquanto boa parte dos brasileiros paga 27,5% de imposto de renda, enquanto a alíquota mais baixa do imposto de renda é 7,5%, 25 vezes menos do que 25 vezes mais do que o Joesley Batista paga. Então tem que taxar isso. Dos 35 países mais ricos do mundo, 34 taxam tributação de lucros e dividendos. Nós temos que mexer aí. Sobre a tua pergunta de por que isso não foi feito nos governos do PT, porque, na nossa opinião, houve uma escolha errada. Uma escolha de governar com os mesmos que sempre mandaram no Estado brasileiro. Então foi lá, fez aliança com o PMDB, com o Sarney, com o Renan, com o Jucá, com essa turma que sempre teve, né, desde que o Brasil é Brasil, esse pessoal está na política brasileira, entra governo, sai governo, eles estão sempre no governo. O PMDB é aquele que nunca elegeu um presidente da República, mas todos os presidentes eleitos, eles estão lá, né? Estão no governo. Inclusive, a nossa perspectiva é, pela primeira vez,
desde o início da nova república, botar o PMDB na oposição. Porque se governa com essa gente, com essas velhas máfias que sempre controlaram o Estado brasileiro, você não vai conseguir enfrentar os grandes interesses. Essa é a grande questão. Vamos dizer para o nosso ouvinte, em português claro, como é que funciona o sistema político no Brasil. Né? Quem financia campanhas eleitorais são os grandes empresários, é o agronegócio muitas vezes, são os banqueiros. E aí quem entra lá acaba atendendo depois muito mais o interesse de quem pagou do que de quem votou. E aí se formam máfias, né? As bancadas que se diz, a bancada da bala. Quem pagou a conta deles foi a indústria da arma. A bancada do boi é o agronegócio que pagou. Né? A bancada do cimento são as empreiteiras que pagaram. E aí, nessa lógica, essas máfias vão se formando, capturam o Estado e impedem que hajam políticas para romper com absurdos como é a questão tributária no Brasil. Né? Isso é inadmissível e é por isso que na nossa campanha nós não vamos aceitar R$1 dessa turma, porque é um dinheiro que deixa com o rabo preso. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Carmen Sestari. Boulos, bom dia. Carmen Sestari quem fala com você. Bom dia, Carmen. Obrigada pela entrevista aqui no Tribuna Livre. Você é do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, antes também militou, né, no Partido Comunista Brasileiro, é uma representatividade muito forte dos movimentos de esquerda, da esquerda no Brasil. A minha pergunta é, o socialismo hoje, como ele pode se impor ou como ele pode voltar a ter protagonismo no momento em que o mundo, né, caminha para o capitalismo mesmo, para o neoliberalismo? Como é que você pretende, em se elegendo presidente da República, implantar, né, questões do socialismo na prática num país continental como o Brasil? Olha, Carmen, nós precisamos entender o que a gente fala quando a gente está falando de socialismo. Eu entendo o socialismo como defesa da igualdade de oportunidades, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, independentemente da sua cor da pele, independentemente de onde nasce, independente de que circunstâncias vive e das opções que faz. As oportunidades têm que ser iguais. Hoje no Brasil não é. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Venderam a ideia de que o Brasil é um país pobre, falido. Não é. O Brasil é a 8ª economia do mundo. O problema não é dinheiro, não é falta de dinheiro. O problema é que está profundamente mal distribuído. Então nós temos que enfrentar esse problema da desigualdade de oportunidades. Né? O Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 60, 70 metros na frente. Então, socialismo, do meu ponto de vista, é defender o que a maioria dos brasileiros defendem, que é igualdade de oportunidades para todos. Eu entendo também que isso é enfrentar privilégios. Não dá para admitir, né, que 1% mande no país e 99% pague a conta. Não dá para admitir que 6 bilionários tenham mais riqueza do que 100 milhões de pessoas. E esse dado é da Oxfam, uma organização britânica que estuda a desigualdade no mundo, e soltou esse dado há poucos meses sobre a realidade brasileira. Veja só, 6 pessoas têm mais que 100 milhões de brasileiros. Isso é inadmissível. Né? Esse é o caminho que leva o neoliberalismo, esse é o caminho que leva as políticas que só vão atender uma meia dúzia que ficam com o grosso da renda nacional, enquanto a maioria do povo brasileiro só trabalha e não leva. Só paga imposto para sustentar o Estado e não recebe serviços públicos adequados e de qualidade. Então, o que nós entendemos como socialismo é enfrentamento desses privilégios, enfrentamento das desigualdades e participação popular. A sociedade tem que decidir os rumos. Democracia não pode ser a gente apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora para casa e político eleito fazer o que quiser com o voto que a gente dá. As pessoas têm que ser chamadas a decidir sobre as grandes questões do país. Não só apertando um botão, mas decidindo sobre as questões que vão sendo pautadas. Vou te dar um exemplo do que foi o governo Temer. Nesses 2 anos, se aprovou descalabros no país. Não é à toa que é o governo mais rejeitado da história republicana brasileira.
se aprovou uma reforma trabalhista que tira direitos, se aprovou uma emenda que congela investimento público em saúde e educação pelos próximos 20 anos, se aprovou a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Em 2 anos, se alguma dessas medidas fosse submetida a referendo, ou seja, que se o povo fosse chamado para decidir sobre elas, você acha que elas seriam aprovadas? Não seriam. Então, o povo tem que ser chamado a decidir sobre as questões fundamentais. Isso é um modelo efetivamente democrático, que é o que nós defendemos. Agora, presidenciável Guilherme Boulos, falamos aí, começamos a falar da reforma a reforma tributária. E com relação à reforma da Previdência, hein? Qual a sua opinião com relação a isso? Já que hoje, quem está no poder diz o seguinte, olha, pode não ser agora, mas daqui 10 anos o país não consegue mais pagar os aposentados. De que maneira você pensa essa questão da reforma da Previdência? Vamos lá, Marcos. Veja só. O que foi feito ou proposto pelo governo Temer é uma covardia. Ele quis jogar a conta da Previdência nos trabalhadores que ganham um salário mínimo, que ganham benefício de prestação continuada. Ele quis fazer uma idade mínima que não faz o menor sentido no Brasil. Veja você, botar 65 anos de idade como idade mínima, enquanto que a expectativa de vida no Brasil varia, tem lugares que é 50 anos, 55 anos, outros chegam a 80. Tem gente que nessa lógica vai se aposentar no caixão. Não tem o menor cabimento você ter uma idade mínima única, fixa, num país tão amplo e diverso como o Brasil e com tantas desigualdades sociais e regionais, né? O que o Temer fez foi querer botar a conta da Previdência nos mais pobres. Nós queremos tratar da questão da Previdência no sentido inverso. Quem tem privilégio é que tem que pagar a conta. Vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, do ponto de vista da arrecadação. É fácil dizer que a Previdência é insustentável quando o dinheiro que deveria ir para a Previdência está sendo levado para outras áreas. A Constituição brasileira prevê, de maneira clara, uma série de fontes de recurso para a Previdência, que é PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, tudo isso devia ir para a Seguridade Social, que inclui Previdência, Saúde e Assistência Social. Agora, botaram uma DRU, desvinculação de receitas da União, que tira 30% disso. Ou seja, quase 1/3 do recurso que deveria ir para a Previdência está indo muitas vezes para pagar juro da dívida pública para banqueiro e agiota. É claro que vai ter um rombo. Se você tira a arrecadação da Previdência e direciona para outro lado, nós temos que, o que está previsto para a Previdência tem que ir para a Previdência. Nós temos que acabar com as desonerações das grandes empresas, desonerações em folha que também reduzem a arrecadação da Previdência. E nós temos que mexer onde tem privilégio de verdade. Por exemplo, tem 450 bilhões de reais de dívida das grandes empresas com a Previdência. O Temer não foi lá cobrar isso. Ele foi querer mexer em aposentado que trabalhou a vida toda e ganha um salário mínimo. Então, essas questões e privilégios de altas cúpulas dos poderes, alta cúpula do judiciário, do legislativo, do executivo, desembargador que ganha acima do teto constitucional, que ganha auxílio moradia tendo casa, que ganha auxílio paletó, auxílio viagem para Miami. É aí que nós temos que mexer. E é nesse vespeiro que o Temer não teve coragem, porque é um governo covarde que joga a conta nas costas dos trabalhadores. Guilherme Boulos, novamente ao Benhur. Você que escolheu como vice uma ativista indígena, né, a Sônia Guajajara, e o Mato Grosso do Sul, em particular, é um estado que tem muitas tensões ligadas a conflitos agrários envolvendo os índios, né, várias nações. Nós temos os Guarani, os Terenas aqui, e proprietários rurais. E aqui com a agravante que muitos têm o título de boa-fé. É o governo, em épocas passadas, os governos, né, acabaram dando a alguns proprietários uma política de expansão aqui do Oeste, e acaba gerando um conflito. E mais, Mato Grosso do Sul tem a maior população indígena urbana, então nosso conflito é muito, muito real. E tem setores lúcidos aqui que defendem uma negociação, outros fazem um debate extremamente ideológico e acabam radicalizando. Mas o fato é que, de vez em quando, há mortes, há violência, há verdadeiros confinamentos. Qual que é a tua proposta, uma pessoa da Sônia, como tua vice? Guajajara, para essa questão indígena, já que aqui no Mato Grosso do Sul a gente
enfrenta esse problema, Guilherme Boulos? Olha, Benhur, ter a Sônia Guajajara como minha companheira de chapa representa um compromisso. A Sônia é a primeira indígena numa chapa presidencial da história do Brasil, o que expressa a novidade do que nós estamos construindo e apresentando para o país. Mas também expressa o compromisso com um novo modelo de desenvolvimento. Nós queremos crescer, mas nós não queremos um crescimento que passe por cima das populações. Nós não queremos um crescimento só para encher o bolso de meia dúzia e continuar concentrando renda. Nós não queremos um crescimento que mate indígena e quilombola para expandir a fronteira do agronegócio. É preciso ter, como já está previsto na Constituição, a demarcação das terras indígenas. O nosso compromisso é com a demarcação de terras indígenas. Não dá para admitir que muitas vezes grandes representantes do agronegócio, que têm seus lobbies no Congresso Nacional, pressionem e barganhem com o governo de plantão. Aí não faz demarcação, esvazia a FUNAI, tentaram fazer uma portaria com Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça para que o Congresso pudesse anular demarcações. Isso é inadmissível. Veja, são os povos originários dessa nossa terra. Né? Há 518 anos, né, têm perdido terra, sendo agredidos, sendo oprimidos. Né? Os povos indígenas merecem respeito e merecem reparação. O mínimo que o Estado brasileiro pode e deve garantir para os povos indígenas é demarcar as suas terras e, ao mesmo tempo, ter políticas de acolhimento, investimento público nas terras indígenas. Isso é essencial, é um compromisso histórico e nós vamos assumir esse compromisso. Bem, nós estamos conversando com o presidenciável, o Guilherme Boulos, do PSOL. Amanhã o senhor visita Mato Grosso do Sul, né? Chega a Campo Grande. Nós moramos aqui em um estado que faz fronteira com outros dois países, Bolívia e Paraguai. Qual é o seu projeto na área da segurança pública? Vamos lá, irmãos. Esse é um ponto muito importante, porque isso também tem se prestado a populismos em cima da violência. Se nós olharmos bem, as pessoas hoje no Brasil estão com medo. E tem suas razões para estar com medo. Medo da violência urbana, medo do desemprego, diria até o medo do amanhã, o medo do futuro. Algum tempo atrás, as pessoas olhavam para frente e tinham a certeza que seus filhos iam viver melhor que elas. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Então existe uma insegurança e um medo. E aí aparecem algumas figuras que fazem um discurso, que é um discurso de populismo, de ódio, de intolerância, em cima do medo das pessoas. Então, se você está com medo e alguém te diz, eu vou te dar uma arma, você se seduz por esse discurso. E essa está longe de ser a solução. Eu vou primeiro te dizer o que eu acho que não é a solução para a segurança pública, para depois apresentar a nossa proposta. Eu estou convencido que legalizar comércio de arma não é a solução. Aliás, eu desafio, né, candidato que defende isso como o seu Jair Bolsonaro, me dizer um país do mundo que legalizou o comércio de arma e onde isso reduziu a violência. Não precisa de dois, não. Diga um. Pegue os Estados Unidos, onde tem estados que legalizaram o comércio de arma. Toda semana a gente vê na televisão uma criança que entra numa escola, mata 10. Alguém que entra num shopping center, num cinema, mata mais 10, mata mais 20. Imagine você que está nos ouvindo agora do seu carro, né? Quem nunca se envolveu num acidente de trânsito, numa briga, fechou alguém, foi fechado por alguém. Imagine se todo mundo tiver armado. Cada acidente de trânsito vira um homicídio no Brasil. Isso aqui vai virar o país da bala perdida. Isso não é solução, não. Solução para a segurança pública é botar a bola no chão e fazer o debate de verdade, sem fazer populismo em cima de cadáver. E o debate de verdade é o seguinte: nós precisamos de um novo modelo de polícia e de segurança no Brasil. Esse modelo atual está falido. Há 30 anos disseram, tem que dar mais porrada, tem que investir mais na militarização, tem que ter mais choque na rua, mais polícia ostensiva. Alguém está se sentindo mais seguro com isso? Tem que prender todo mundo. Em 10 anos a população de presos do Brasil dobrou. Alguém está se sentindo mais seguro com isso? Essa não é a solução.
Essa é uma solução que dá uma falsa sensação de segurança para a população. A solução, do nosso ponto de vista, é o ciclo completo de polícia. É uma única polícia desmilitarizada que cumpra o papel de prevenção, polícia ostensiva e polícia investigativa, como já ocorre, aliás, na maior parte dos países do mundo, inclusive nos países mais seguros. E o foco dessa política de segurança tem que ser na prevenção e na inteligência. Prevenção, está aí, qualquer dado mostra. Recentemente saiu o Atlas da Violência. As regiões mais violentas são aquelas que têm menor oferta de emprego para a juventude e maior desigualdade social, menor acesso a serviços fundamentais como educação, lazer, cultura. Nós não queremos dar a primeira arma para o nosso jovem, nós queremos dar o primeiro emprego. Hoje é mais fácil para um jovem numa grande cidade, numa periferia, conseguir uma arma do que conseguir um emprego. Nós temos que mudar isso. Isso é fundamental. Nós não queremos construir presídios, não. Nós queremos construir escola para não ter que construir presídio. Isso é prevenção. E nós temos que investir também em inteligência. Veja, o grande mote da violência no Brasil se chama tráfico de armas e munições. Boa parte dos homicídios nesse país ocorrem com armas desviadas, seja do comércio interno, seja que entram pelas fronteiras. Isso não se resolve com tropa de choque, com porrada, com tiro, porrada e bomba. Isso se resolve com inteligência, com investigação, que é o que tem faltado. Eu vou lhe dar um exemplo só para encerrar essa argumentação. Eu tive conversando esses dias com o Coronel Ibis, que comandou a polícia do Rio de Janeiro, que é muito crítico a esse modelo atual e está nos ajudando no programa de segurança pública da nossa candidatura. O Coronel Ibis disse o seguinte: a maior operação de apreensão de fuzis no Rio de Janeiro não foi em nenhuma favela, não precisou dar um tiro, foi no aeroporto do Galeão. Apreenderam uma quantidade enorme de fuzis por uma operação de inteligência e foram prender o responsável lá nos Estados Unidos, em Miami. Esse é o caminho, é investir em inteligência e investigação. Guilherme, mais uma vez o Benhur, Guilherme Boulos, candidato à presidência do PSOL. A questão na verdade, duas perguntas numa só. A questão do déficit habitacional, que é um tema caro à tua militância, né? Você tem dados, milita nessa área há algum tempo. E também te pergunto como viabilizar isso num país democrático que tem um Congresso. Você, para fazer uma emenda à Constituição, precisa de 3/5 dos deputados, dos senadores. Você toca em questões, por exemplo, como a questão tributária, que envolveria mudança constitucional. Ao mesmo tempo, você é muito crítico digamos assim, a algumas alianças que a esquerda fez no passado. Então, eu queria que você pudesse responder como enfrentar esses problemas sociais, em particular o déficit habitacional, que o Brasil é gigantesco, as moradias inadequadas, somos milhões de moradias inadequadas no Brasil, e ao mesmo tempo também a política, como é feita, o nosso presidencialismo de coalizão. Como uma candidatura de esquerda, que tudo indica, talvez tenha poucos representantes no Congresso Nacional, poderia fazer essas mudanças de fundo, Boulos? Vamos lá, Benhur. Primeiro, vou começar dessa história do sistema político brasileiro. Veja, o sistema político brasileiro está podre, faliu. Eu tenho andado o país inteiro. Hoje eu estou aqui em Rio Branco, no Acre. Amanhã chego em Campo Grande. E o que eu mais ouço das pessoas, quando vou conversar, é um sentimento de desesperança. É dizer o seguinte: político não dá em nada, né? É tudo igual. Né? Não me venha falar de política aqui, eu não quero saber mais disso, não tem jeito, não tem saída. Quem produziu esse sentimento na população brasileira foi essa forma de fazer política, que resume política a balcão de negócios, a toma lá da cá, a trocar voto no Congresso por cargo no governo. Resume política a politicagem. É isso que produziu a desesperança no nosso povo. Nós temos que enfrentar essa lógica. Se nós efetivamente queremos chegar num lugar diferente, nós temos que seguir um caminho diferente. E é isso que pode ser capaz de mobilizar a população, de gerar um novo sentimento de esperança para mudar de verdade esse país. Não dá para acreditar que a política
se resume a uma mesa do presidente da República negociando com o presidente do Congresso Nacional. O Brasil é muito maior que a Praça dos Três Poderes. Eu não vou governar de dentro do palácio, não. Eu quero governar com a maioria do povo brasileiro. Nós temos que respeitar o Congresso, respeitar as instituições. Mas nenhuma instituição pode tudo. Nenhuma instituição é Deus. Nem o Congresso, nem o Judiciário, nem o presidente da República. Numa democracia, o maior juiz é o povo. E o povo tem que ser chamado a decidir. Eu pretendo, efetivamente, governar com plebiscitos, com referendos, com uma maioria na população e com uma mobilização da sociedade. Porque nenhuma instituição abriu mão dos seus privilégios voluntariamente. Vamos lembrar aqui, como é que terminou a ditadura militar no Brasil? Foram generais que se reuniram numa sala e disseram é hora de acabar? Não foi assim, não. Foi o povo nas ruas, com direta já, centenas de milhares de pessoas. Nenhuma instituição abre mão dos seus privilégios por conta própria. As mudanças vêm de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu acredito numa mudança que conte com a participação e a mobilização da maioria do povo brasileiro. E eu acredito também numa renovação desse Congresso Nacional. Nós temos hoje o Congresso mais desmoralizado da história republicana. Eu acredito que o povo brasileiro vai saber renovar. O PSOL tem apresentado candidaturas a deputado, ao Senado, no Brasil inteiro. E eu não tenho a menor dúvida que vão ter êxito e a gente vai conseguir renovar, e não só renovando o nome. Porque tem essa história no Brasil que renova nome, nem o sobrenome renova. Manter aquele feudo de sempre. Nós queremos uma renovação de práticas e de princípios. E a nossa campanha seguramente vai ajudar e favorecer muito isso. Agora nós temos que entender que voto não é cheque em branco. Representante não pode tudo. E o povo tem que ser chamado a decidir, ser ouvido, para a gente ter uma democracia de verdade, uma democracia com D maiúsculo no país. É isso que eu acredito e nós vamos governar desse jeito. Presidenciável Guilherme Boulos, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, em nos atender nesta manhã. Sabemos aí da sua agenda extensa, né, no estado do Acre. Amanhã estará aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso estado, ao Mato Grosso do Sul. E, claro, amanhã também uma agenda bastante extensa aqui na nossa capital. Bom dia, boa sorte. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do programa Tribuna Livre da FM Capital. Obrigado, Marcos. Vamos ver se amanhã a gente consegue falar sobre moradia aí, pessoalmente, claro, junto com todos os ouvintes, com todo o povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Agradeço muito pela oportunidade. Um abraço a vocês e a todos que estão nos escutando. Bom dia, conversamos aí com o presidenciável PSOL, Guilherme Boulos, né, gentilmente nos atendendo nesta manhã.